Eu disse que não há nenhuma base histórica que comprove a ressurreição de Jesus, né? E o mais louco ainda de tudo isso é que nós, vamos dar um exemplo, nós seres comuns vamos na igreja, que não estudamos, não conhecemos a teologia, não conhecemos a historicidade, entre aspas, da cosmologia judaica, né, dos hebreus israelitas da época. Nós acreditamos fielmente que os evangelhos são verdade. E não sabemos a origem, como o evangelho foi parar na Bíblia, como é que ele foi parar. Porque não temos o conhecimento, né? Então esse é o meu papel aqui, é dar a informação, o conhecimento para vocês. Ninguém teve condições, ninguém tem condições de estudar. Às vezes tem muitas atividades diárias, não tem tempo às vezes para estudar teologia, estudar história, etc., né? Vamos lá, uma pequena aula história da religião, principalmente o cristianismo, como se surgiu o cristianismo no mundo. A Igreja Católica canonizou, formatou o que nós conhecemos por Bíblia, os livros, para a construção do seu império, para a construção da sua religião, porque era um império que estava avançando no mundo e tinha que colonizar, dominar os povos. E que melhor do que isso, do que Deus ir na frente da batalha. Então eles precisavam dos templários, precisavam de um Deus que fosse com eles. Eles criaram esse Deus, né? Pegaram registros de Deus hebreu, misturaram com os deuses gregos, fizeram um sincretismo muito forte, religioso, e criaram essa ideia de que Jesus ressuscitou, um cara hebreu lá, pregou o evangelho, ressuscitou e foi para o mundo europeu. E diga-se de passagem, esse Jesus é bem europeu, olhos azuis, cabelos loiros, né, cabelos lisos, compridos, pele bem clara. É um Jesus bem típico de Roma, um Jesus europeu, um Jesus, né, bem típico desse secretismo grego, judaico, cristão, e formou isso aí. O que acontece? Existiram muitos outros evangelhos, centenas de evangelhos, mas a Igreja Católica selecionou apenas 4. 2 que falam um pouco de questão de historicidade ali e que não comentam, né, muito sobre a ressurreição de Cristo. E os outros 2 são totalmente mitológicos. Um Jesus andando sobre o mar, um Jesus voando, um Jesus nas estrelas, um Jesus andando em cima de nuvens, um Jesus ressuscitou. Aquela tolice toda que você já conhece. Aí eu lanço um desafio aqui. E é um questionamento que a maioria das pessoas não fazem porque desconhece os fatos. Por que a Igreja Católica não colocou junto, não canonizou, não colocou junto da Bíblia os outros evangelhos que existem? Centenas de evangelhos. Só pegaram 2, e só 2 que falam de ressurreição. Os outros 100 não falam de ressurreição. Falam de Jesus, um cara normal, que morreu e não ressuscitou. E teve filhos, e se casou. Por que a Igreja Católica não pegou esses evangelhos? Porque o império precisava crescer. Os padres não podiam se casar. Então a ideia que se tinha de um sacerdote é de uma pessoa que não se casava. Uma pessoa, cara, que era puro, que não se envolvia com mulheres, que não tinha filhos. Por quê?
Porque essa é a imagem que os padres tentam passar até hoje para a galera. E por que os padres não podem se casar? Porque iria gerar dívidas para a igreja, como até agora. Filhos demandam dívidas. A igreja teria que arcar com as consequências. Arcar com todas essas questões de família, filho, escola, trabalho. Então eles tinham que, de alguma forma, criar uma ideia de santidade é não casar. Então, cara que não se casa é santo, é filho de Deus, é sacerdote. Ora, a Igreja Católica é esperta. Os criadores, os fundadores do catolicismo são muito espertos. Porque durante séculos se tem imposto essa ideia de que o sacerdote não pode se casar, mas tudo por uma questão financeira, uma questão ideológica da igreja de se manter no poder. Um padre com filhos vai gerar mais demandas para a igreja. Mas eles não falam isso. Eles dizem que é algo sagrado, uma pessoa para se dedicar a Deus não pode ter filho assim, porque Jesus não teve filhos. Jesus nunca se casou. Então o sacerdote tinha que imitar Jesus. Então tem que se criar essa ideia para o sustento da igreja. E a igreja durante séculos se manteve assim, forte. Por quê? Porque os padres não se casavam, cara. Eram escravos do sistema, escravos da igreja. Não podiam se casar, proibido se casar, como até hoje. Porque a igreja não precisa arcar com questões financeiras. E toda essa tolice, toda essa baboseira, para se criar isso, tem que se ter a ideia de um Jesus que não se casa, um Jesus que não teve filho, um Jesus santo, um Jesus que ressuscita, é o Filho de Deus. E isso foi se alastrando pelos séculos. Essa ideia deu certo. Eles invadiram povos, conquistaram terrenos, conquistaram territórios, massacraram povos nativos, em nome desse Deus que eles dizem que ressuscitou. Tem que ter um Deus, cara, para implantar o domínio, para implantar o genocídio, para implantar a tirania, para implantar o poder sobre outros povos. Tem que ter um Deus. Ora, todos os povos têm seus deuses. E antigamente era a base da espada. Roma, Império Turco, vai lá os impérios, de outras civilizações egípcias, sumérios, aquela baboseira toda. Então os caras se matavam, porque o objetivo era conquistar territórios, era conquistar povos, e tinha que ter um deus de batalha, um deus que estivesse à frente ali do negócio, cara. É assim que a religião se formatou, se criou no mundo. Tudo com base, com desejo e um imperialismo muito forte. Aquela questão, cara, aquela questão de nacionalismo muito forte. O Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos. Tem que ter esse Deus, cara. Só que na medida que a sociedade vai evoluindo, na medida em que a sociedade vai, cara, se despertando para a realidade, não existe deuses, não existe baboseira de ressurreição, era tudo projetos criados para conquistar povos. Depois conquistou, implanta ali uma igrejinha, dá aquele sinal do sino para chamar as pessoas para ir na igreja, inventa uma história de um diabo para meter medo nas pessoas, para as pessoas poderem ir na igreja, se defenderem do diabo e ofertarem, darem seus dízimos, para continuar sustentando o sistema. Continuar sustentando o sistema. E assim, cara, as mentes infantis continuam crendo nessas coisas até os dias de hoje, por falta de conhecimento. Aliás, tem uma passagem bíblica, Oséias 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E exatamente, eu vejo uma galerinha aí, bem infantil, que critica o filho, que depois de uma determinada idade continua acreditando no Papai Noel. O filho pode dizer pro pai, cara, tudo bem, eu acredito no Papai Noel, mas tu acredita num Jesus que ressuscitou, cara.
Tu acredita no Papai do Céu. Tu acredita nessas baboseiras que os povos antigos criavam para colonizar. Até eu entendo, é necessário um Deus das batalhas para conquistar terrenos, para impor o seu poderio imperial sobre outros povos, cara. Eu até compreendo isso. Agora, nos dias de hoje, cara, a pessoa que estuda, cara, uma pessoa que tem uma compreensão mínima da realidade, da vida, a ciência tá aí, cara, para abrir nossos olhos. E o camarada ainda insistir nessas coisas infantis é muita tolice. Porque desconhece a história das religiões. Desconhece totalmente a história das religiões. Vocês percebem isso ou não? O que vocês têm a dizer? Ou vão voltar para os vossos templos, adorar os vossos deuses, e sempre o Deus de vocês é melhor do que o Deus do vizinho. E é uma batalha de egos, é uma batalha que o meu Deus é melhor do que o seu. Hoje não tem aquelas guerras físicas, o cara vai com espada, um povo luta contra outro povo e cada um tem o seu Deus vai na frente da batalha, então em nome de Deus, vão lá e enfrenta o inimigo. Hoje, esse enfrentamento não é mais físico, tribal, né, animal, embora ainda tenha alguns loucos que partem para quebradeira, mas aí, cara, é complicado. Mas hoje, a guerra, ela é mais mental. A escravidão é mental. Aqui, ó, se você não estudar, se você não tiver uma compreensão da mente, da realidade, das coisas, você vai continuar reproduzindo essas ideias antiquadas, tribais, sabe, animais, diabólicas, que para aquela época funcionava. Para aquela época, cara, o cara tinha que ter um Deus, porque senão a outra galera, do outro povo lá, outra tribo vai vir e vai nos massacrar, cara. A gente tem que ter uma proteção. Tem que ter proteção. Quando os escravos, também no começo, quando foram escravizados aqui no Brasil, depois da abolição, ainda havia um racismo muito forte. Se criou então as religiões de matriz africana. Os caras tinham que ter proteção de alguma forma, porque eles já estavam se isolando dentro de uma sociedade da qual eles não eram considerados participantes dessa sociedade. Então começaram a criar essa ideia de Exu, orixás para me proteger, corpo fechado, toda aquela baboseira que você conhece também. Tem que ter alguma coisa que me proteja. E isso não tem nada a ver com moralidade. As pessoas continuam sendo ímpias, as pessoas continuam sendo imorais, mas tem que ter um Deus. O traficante, quando vai guerrear contra outro traficante de outra favela, de uma favela para outra, ele faz o sinal da cruz antes de ir. E os que têm uma religião de matriz africana lá vão se benzer, botar, não sei, cordinha no pé, fechar o corpo. Eles sempre vão precisar de algum Deus para fazer as suas atrocidades. Sempre foi assim. A história